Hoje eu vou fazer uma recomendação aqui no canal. A série Grandes Mulheres Africanas, da Unesco. É interessante essa coleçãozinha porque são quadrinhos, mas as edições também possuem um material pedagógico muito legal. Para quem é professor, isso aqui é um prato cheio. E para quem não é, também é uma fonte de conhecimento muito legal. É uma maneira de introduzir pessoas à história africana. Isso porque a história africana ainda é algo pouco conhecido. Muita gente acha que a África é um continente inteiro sem cultura. Isso é ridículo. E essa sériezinha aqui de quadrinhos mostra biografias de grandes personalidades da história africana. Eu vou falar de cada uma delas. Eu tenho aqui 3 edições, mas no final de cada edição mostra que na verdade são 4. E a quarta eu não faço ideia de onde encontrar. Já procurei por todo lugar, mas não acho. Enfim, vou falar das 3 que eu tenho aqui. Vou falar em ordem cronológica. Tá? A primeira, Ndinga Mbandi, né? A rainha de Ndongo e Matamba. O que seria hoje a região da Angola. Escrito pela Silvia Serbin e Eduard Jambot. Ilustrações Pet Macione. Tradução Sérgio Alves. É legal essas biografias porque elas são super didáticas. Se você não sabe absolutamente nada de história africana, pode começar por qualquer uma dessas edições. Qualquer uma. São super didáticas, super simples, e são histórias muito legais, histórias de pessoas reais. Vem com um texto introdutório, imagens, a história em quadrinhos, claro, né, que é a maior parte de cada edição, e um material pedagógico muito interessante. Ilustrações da época, imagens mais atuais. Isso aqui é muito legal. É uma porta de entrada excelente para quem não conhece nada de história africana. Bibliografia, claro, né? Quem foi Ndinga Mbandi, a moça da capa? Conhecida pela rainha de Angola, tem linha do tempo, conhecida, né, por ter enfrentado os portugueses na região do que hoje seria Angola, e foi uma das figuras mais interessantes de se conhecer, porque foi uma rainha inteligente, uma grande estrategista militar, enfrentou os portugueses de frente com inteligência, com sabedoria. O pai dela faleceu, o irmão assumiu o trono, mas o irmão era incompetente. Ela acabou se tornando a rainha e de muitos súditos, né? Aqui, como pode-se ver, o traço do quadrinho é super simples, nada extraordinário, mas é uma maneira muito interessante de conhecer um pouco mais dessa história. Como os historiadores sabem, Angola foi colônia dos portugueses, assim como o Brasil.
E é interessante, só que muitas vezes se fala do ponto de vista dos portugueses, daqueles que invadiram e colonizaram o país, né? Pouco se fala a versão dos povos nativos. E essa coleção muda isso. Essa coleção traz um olhar da população que já vivia lá. E a história desse povo. Muito interessante. Aqui, ó, a estátua dela, da Ndinga. Uma coleçãozinha muito legal. Não tá muito caro, eu achei na Amazon, eu comprei um preço bem acessível, os 3 volumes que eu tenho. O quarto que eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Segunda edição. Fumilayo Hansome. Provavelmente eu tô falando os nomes errados, lamento. HQ, essa edição é escrita pela Obioma Ufuego, ilustrações Alaba Onadin, tradução Sérgio Alves. Essa coleção da Unesco é trazida pela Cereja Editora. Nunca tinha ouvido falar dessa editora. De novo, mesmo esquema. Linha do tempo. História em quadrinhos. Material pedagógico. E nessa segunda edição que eu estou mostrando, temos Fumilayo Hansome. Olha aqui a senhora. A professora, uma das maiores ativistas mais importantes da Nigéria, né? Primeiro aqui no primeiro caso eu falei Angola, agora vamos para a Nigéria. E diferente do que muita gente pensa, a África não é tudo a mesma coisa, tá? A gente é um continente de mais de 50 países, tá? E foi uma ativista pelos direitos das mulheres, principalmente as mulheres comerciantes, que viam a sua mercadoria ser roubada, praticamente. Só que roubada de uma maneira que as leis permitiam isso. Né? Os homens no poder, né, permitiam tal coisa, e a Fumilayo, junto com outras mulheres, resistiram a isso, né? Protestaram, foram contra. Uma história muito bonita. Como eu disse, o traço dos quadrinhos é muito similar e é uma leitura muito rápida. Não tem muito texto, não é enfadonho, nenhuma das edições cansa. São todas histórias muito interessantes. Aqui uma cena do protesto delas. Todas histórias muito interessantes. Se você nunca leu nenhum texto ou nenhum outro quadrinho sobre África, pode começar por essa edição. Tá? E a terceira que eu quero mostrar é a história mais recente, que é a da aqui, da Wangari Maathai. Aqui, a primeira mulher africana a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Mesma equipe de escritores da edição anterior, o Bioma Fuego. Agora as ilustrações são do Eric Mutoga e tradução Sérgio Alves. As ilustrações, apesar de mudar os artistas, o traço ainda é muito similar. São traços simples, são histórias contadas de uma maneira bem direto ao ponto. E a Wangari
foi a responsável pela criação do movimento Cinturão Verde, que tinha como objetivo a plantação de árvores contra o desmatamento e o desmatamento que ela, como professora universitária, percebeu que estava destruindo boa parte do país dela, né? Ela foi lá, protestou, plantou árvore, criou um movimento. Olha, que baita história. As três assim, três histórias excelentes. Eu comprei as três juntas, tá? Como eu disse, eu achei na Amazon por um preço razoavelmente acessível. Olha, sensacional. Recomendo muito, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais desse continente. Um pouco mais de histórias de mulheres que a gente não costuma ver em documentários à la History Channel, né? Pois é, que pena. Mas aí é por isso que a gente tem que apoiar tais iniciativas, porque elas são raras e muitas vezes não vendem bem. Aqui no final de cada edição mostra que foram ao todo quatro HQs. Eu só tenho 3, a quarta eu não consegui encontrar. E é uma pena que não teve mais, porque história não falta. Tá? Então temos aqui uma da época da colonização, uma que se passa nos 70, acho que é isso, né? Deixa eu ver. Isso, por volta dos anos 60. E uma que se passa anos 90. Isso. Século 20, isso. Não, na verdade também é anos 60, anos 70. Mas duas mais contemporâneas e uma um pouco mais antiga. E a importância de quadrinhos como esse, caso não tenha ficado óbvio ainda, são, primeiro, quebra de estereótipos africanos. Existem mulheres africanas, professoras, comerciantes, pessoas que engajam em movimentos importantes, em movimentos sociais, as que são importantes, que foram relevantes, que foram reconhecidos por outros países de outros continentes, como Europa, Japão. A África não se resume apenas à escravidão, tá? E terceiro, personalidades e biografias de pessoas que, se não fossem iniciativas como essa da Unesco, a gente nem saberia que existiram. Enfim, eu espero que essa coleção desperte o interesse de alguns. Afinal, é um continente por muitas vezes esquecido, o que não é justo. E sempre que houverem iniciativas interessantes como essa, de bons quadrinhs e de bons materiais pedagógicos, eu vou trazer aqui no canal. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado pela presença de todos. O canal está começando agora, então quem puder curtir e compartilhar, eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima.